Eu não sei bem como começar esse vídeo, mas bora lá. Gente, eu nunca gravei pro YouTube, então peço perdão por qualquer coisa. Caramba, vamos embora. Oi, eu me chamo Rafaela Atanásio, sou babá de gatos desde 2014 e essa é minha profissão há 11 anos. E várias vezes me pediram para gravar aqui pro YouTube, falar um pouco da minha experiência, falar um pouco da profissão, e eu sempre fui um pouco resistente a vir pro YouTube. Mas eu ando consumindo muito conteúdo aqui e eu vejo que é possível, mesmo que a gente não tenha uma câmera perfeita ou a gente não tenha o conteúdo perfeito, é necessário começar. E esse é o meu começo aqui no YouTube. Bom, eu sou babá de gatos desde 2014. Eu iniciei no mesmo ano em que eu iniciei uma faculdade de veterinária que eu acabei não concluindo. Eu fiz vários anos, mas em 2018 eu tranquei. Na verdade, eu tranquei algumas vezes no curso durante a graduação por questões de saúde. E em 2018, entre 2018 e 2019, eu acabei optando em trancar de vez a graduação e não voltar. E isso é papo para outro vídeo, eu posso fazer um vídeo explicando por que eu optei em não voltar, e hoje é uma decisão que eu super tô tranquila com ela. Há uns anos atrás eu ainda remoía muito isso, mas a vida foi acontecendo e eu, fiquei mais tranquila com isso. Mas eu acho que a veterinária me abriu muitas portas, na minha profissão e em outros contatos que eu tive, contatos variados que eu tive com distribuidoras, com veterinários e enfim. Sou muito grata à veterinária pelos anos que eu estive lá e que me ajudou demais no meu crescimento profissional e como pessoa. Mas quando eu estava ainda na graduação, era o primeiro ano da graduação, eu tive contato com o perfil de uma profissional pet sitter aqui da minha cidade. E é muito interessante porque eu lembro que na época eu fiquei, meu Deus, que trabalho, Trabalho assim, super cheio de responsabilidade. Eu acho que nossa, não faria isso. Corta pra mim hoje, 11 anos depois, fazendo exatamente isso. E isso há 11 anos. Mas eu lembro que eu fiquei maravilhada. Não era uma profissão que eu conhecia. Quando a gente é criança, a gente deseja trabalhar com animais. Muita gente, muitas crianças desejam trabalhar com animais e pensam logo na veterinária, eu quero ser médico veterinário, E a gente realmente não conhece muito, quantas outras tantas profissões você pode exercer para trabalhar com animais, Não precisa ser necessariamente a veterinária. A veterinária é super importante, muito bacana. Eu super apoio quem quer fazer. Mas não é só a veterinária, tem tantas outras profissões que você lida diretamente com animais e que eu só vim conhecer muito tempo depois, E aí eu tive contato com um pet sitter, que até então eu não conhecia. Gente, eu não sabia o que um pet sitter fazia, o que era, eu não conhecia. Quando eu tive esse contato com o perfil dessa profissional, eu corri para pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, joguei no Google, comecei a pesquisar e encontrei muita coisa em inglês, encontrei algumas coisas em português, sim. E encontrei curso. Só que o curso era onde? São Paulo. Eu não tinha como sair daqui de Aracaju, Sergipe, e ir para São Paulo fazer o curso. Não tinha como. Eu era estudante na época, trabalhava, metade do turno do dia eu trabalhava e a outra metade eu fazia, eu trabalhava. E o meu trabalho não me pagava muito bem, então eu não ia conseguir sair daqui e ir pra lá. Então o que eu fiz? Eu disse, bom, se eu não posso ir, não posso ir até São Paulo fazer os cursos, eu vou utilizar o que eu tenho aqui pra estudar. Porque, apesar de eu dizer e achar que, nossa, que profissão, muita responsabilidade e tal, eu fiquei encantada. E eu queria fazer isso. E eu decidi, bati o martelo, não, eu vou fazer. Mas como eu não tenho como ir a São Paulo, eu vou estudar aqui. E aí eu comecei a procurar, dentro da própria veterinária, cursos que eu podia fazer. E eu fiz curso de primeiros socorros, eu fiz curso de comportamento canino, eu fiz curso de nutrição, cursos dentro da própria, dos eventos da veterinária, da faculdade de veterinária, cursos que eu tinha acesso por conta da graduação. E fui fazendo, comprando livros, acessando artigos, estudando.
Estudei, 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 porque cuidar de cão e gato não é só não basta só o amor, não basta só você gostar. Você tem que se dedicar a estudar, porque de fato é uma responsabilidade. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Eu disse, né, passei um tempinho ali estudando. Nessa mesma época, eu também dava lá temporário para uma ONG daqui da cidade. Eu dava lá temporário para cães e gatos. Depois eu fiquei só com os gatos, porque o único cachorro que eu dei lá temporário eu adotei. E aí eu fiquei só com os gatinhos. E eu comecei a dar lá temporário para os gatinhos. E os gatinhos, quando eram adotados, os tutores perguntavam: Rafa, eu vou viajar tal dia, você não pode ficar com ele? E eu comecei a ver, poxa, já estava estudando, né? Tô aí cogitando criar o perfil, acho que eu já vou, né, me jogar de vez. E aí, né, como eu falei, já tinha aquele tempo estudando, eu criei um perfil no Instagram e começou a chegar os atendimentos. Os atendimentos vinham por indicação, também das meninas da ONG, que na época eu dava lá temporário. Chegava pelos gatinhos, como eu falei, os gatinhos que ficavam no meu lá temporário. E eu doava, eu conseguia um lá, ou as meninas da ONG conseguiam lá, esses gatinhos iam para os seus lares, os tutores me procuravam. E queriam que eu cuidasse, porque já era uma pessoa que conhecia o gatinho. Então, isso me ajudou a fazer a minha base de clientes inicial. Na faculdade de veterinária, as pessoas começaram a saber que eu fazia esse trabalho também. Os veterinários, professores veterinários que me davam aula também começaram a ficar cientes disso e começaram a me indicar. Para meu começo, isso foi muito bacana, isso me ajudou demais. Gente, o boca a boca é bênção. O boca a boca, ele te ajuda muito, principalmente se você faz um trabalho bacana, um trabalho legal, um trabalho com muita responsabilidade, muito respeito pelo animal. As pessoas passam a te indicar. E isso é muito legal. E foi assim que eu iniciei, foi assim que eu dei os primeiros passos na profissão. Então, eu não tinha recursos para ir para fora do estado para fazer um curso, mas eu me capacitei como eu podia. Sabe aquela frase, tipo, faça hoje, acho que faça com o que você tem agora e vá. É uma coisa assim, vocês já devem ter ouvido, né? Uma frase meio coach. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei com o que eu tinha, com os recursos que eu tinha, com o que eu tinha disponível para estudar. E aí, quando os primeiros clientes começam a chegar, o medo veio. De fato, o medo veio. Não vou mentir pra vocês e dizer, foi tudo tranquilo, eu fui lá e atendi. Não, gente, eu tremia na base. Eu já sou uma pessoa que treme normal. Eu tenho uma super tremedeira. E aí eu tremia literalmente na base. Eu ficava muito tensa. Né, inicial. Aquela nervosismo inicial, né, que ocorre. E eu pegava esse medo e eu guardava no bolso e eu vestia ali, né, a minha roupa de profissional. E ó, só ia. Porque uma outra frase que a gente ouve muito por aí, e eu levei essa frase pela minha vida inteira, você tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu fui com medo. O meu início, eu fui com medo e eu fiz acontecer. Várias coisas da minha vida, eu tive que ir com medo mesmo, com o coração palpitando, pra fazer acontecer, assim como eu estou fazendo agora esse vídeo do YouTube. Porque eu não tenho nenhum jeito com isso aqui. Tô usando a câmera do celular, tô sem microfone, apesar que eu tenho, mas meu microfone dá um chiadinho quando eu gravo. Mas eu tô aqui e eu tô com medo mesmo. Tensa pra caramba, vou postar um vídeo tensa. Mas é isso, a gente precisa fazer acontecer. Eu sempre digo para as minhas alunas que movimento atrai movimento, movimento traz movimento. E é isso, é esse movimento aqui. É um movimento que eu fiz lá há 11 anos atrás para chegar onde eu tô hoje. E eu digo que se a Rafaela de lá do comecinho me visse hoje, ia dizer assim, caramba, a gente conquistou isso tudo. Peraí, a gente dá aula para outras pessoas que querem fazer o que a gente faz. Minha amiga, você arrasou. Eu fato, assim, nunca me imaginei chegar onde eu cheguei, né? Eu nunca me imaginei ter a base de clientes que eu tenho hoje, ter a quantidade de pessoas que confiam no meu trabalho e me indicam de olhos fechados. Eu nunca me imaginei ser uma profissional tão grande ao ponto de ser convidada para evento de comportamento, para dar palestra. Eu nunca me imaginei.
mas eu cheguei nesse lugar. Eu me imaginava assim, sendo uma profissional muito boa. Hoje a minha mentalidade mudou muito quanto a isso, de me imaginar nos locais, e hoje eu me imagino muito. Mas na época não. Na época eu era uma menina que queria trabalhar com animais, mas não sabia bem por onde começar e que tinha muito medo. Mas foi com medo. E deixa essa mensagem aqui pra vocês. Tá com medo? Bota o medo no bolso, ó, e vai com medo mesmo. Mas se prepara, se capacita, estuda, para que você possa oferecer um trabalho de extrema qualidade. E foi isso que eu fiz e é isso que eu venho fazendo. Então hoje eu sou professora, né? Eu acho que nem comentei isso no começo, no iniciozinho do vídeo, mas eu sou formada em História e eu, quando fui fazer o estágio na faculdade, estágio obrigatório, que é feito no final do último período, eu decidi que não queria ir para a sala de aula, porque eu tive uma experiência muito negativa no estágio obrigatório. Eu disse, não quero ir para a sala de aula, eu não vou para a sala de aula, e eu não fui para a sala de aula. Mas a vida, teve uma seguidora que deixou esse comentário num vídeo meu, acho que na rede vizinha, no TikTok lá, no TikTok, nem sei se pode falar que pode, gente, enfim, lá no TikTok. Ela deixou um comentário assim, tudo que é pra ser nosso nos encontra. E de fato me encontrou. O lecionar, o ensinar me encontrou. De um jeito ou de outro ele me encontrou, porque hoje eu ensino, hoje eu tenho 2 cursos, um introdutório e um curso mais robusto, mais completo, para que as pessoas aprendam a fazer o que eu faço. Eu ensino entre erros e acertos, tudo que eu aprendi nesses 11 anos como babá de gatos. Então, eu vou deixar os links aqui dos meus cursos, tanto o Start, que é o curso introdutório, como Transformação, que é o curso completo, o curso mais robusto, aqui na legenda, para que vocês possam conhecer. E fica o convite para vocês participarem do nosso Clã Felino. Nosso Clã Felino é um grupo do WhatsApp que tem alunas aqui do Brasil e de fora do Brasil, que a gente troca figurinha, a gente conversa, a gente marca encontros online para papear, para falar sobre a profissão, para falar sobre a vida, para desabafar. E, enfim, é isso. Eu queria contar como foi o meu comecinho e eu acho que eu consegui resumir bem aí em 12, 13 minutos. Um pouco sobre o meu começo na profissão. E eu quero contar pra vocês como eu fui de pet sitter pra cat sitter, mas eu acho que isso é papo pra um próximo vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que ama gatos e que você diz, caramba, essa era a profissão pra essa pessoa. Manda pra ela, quem sabe esse vídeo seu não, né, faz com que o perfil lá da Profissional em 2014 foi pra mim. Né, um despertar de uma possibilidade nova. Então manda esse vídeo, vai que esse é o despertar de uma nova possibilidade para essa pessoa aí que tá procurando alguma resposta, procurando algo que ela sinta afinidade e ame fazer, porque eu amo o que eu faço. Se eu não amasse o que eu faço e se não me desse retorno financeiro, eu não faria isso há 11 anos. Então é isso, gente. Grande abraço, me segue aqui que lá eu falo tudo sobre a profissão, trago memes, trago informações, mas muito obrigado por me assistir e até o próximo. Tchau, tchau!